saber da expectativa. Como é que está o clima em torno deste momento Trump, que tá uma loucura, né? Tá uma loucura, né, Oineg? A gente tentando amenizar o ambiente, mas é porque realmente tá, sabe aquela, todo mundo correndo, cada um para um lado, porque no fundo, como a gente tem conversado, ninguém sabe exatamente aonde que essa política americana vai dar. Então, boa tarde para todos. Temos aí um ambiente muito estressante do mercado financeiro. Ontem teve queda forte nas bolsas de valores, dólar para cima. Hoje, um ambiente que ainda é bastante carregado e muito sensível. E o que mudou, Weineg? Todo mundo já imaginava, estava nos prognósticos, de que a política americana ela geraria inflação alta por conta do aumento de tarifas para a importação nos Estados Unidos e uma política anti-imigração, reduzindo uma mão de obra mais barata. Então, a expectativa já era mais inflação, isso faria com que o juro ficasse mais alto e, com isso, a economia cresceria menos. A questão é que esse cenário ele está sendo antecipado. Agora, a palavra é o risco de recessão. Isso que está estressando os mercados mundo afora. E por que esse risco de piora da economia foi antecipado? Porque o clima de incerteza é tão grande, a desconfiança é tão alta, que isso já começa a poder bater na economia num curto prazo. A gente sabe que confiança em economia é uma variável chave. Os indicadores de confiança, que são pesquisas que são feitas lá nos Estados Unidos, as pesquisas de confiança entre consumidores e entre empresários já mostram uma queda significativa agora no começo do ano. Então o pessoal está vendo, olha, o consumidor, se ele não tem confiança na economia, o empresário não tem confiança na economia, você pode estar com dinheiro no bolso que você não compra. Você não sabe como é que vai ser o futuro do seu emprego. Então, você trava a economia. Olhando para o Brasil, Eneg, qual é o risco? Certamente é muito maior do que as oportunidades, mas a gente sempre tem que tentar olhar o que tem de positivo quando tem algum problema na vida, né? Certamente o negativo ele é muito pior porque a maior economia do mundo entrar em recessão é o pior dos cenários, um PIB global crescendo menos, não é bom para ninguém. Agora, o que está sendo analisado nesse momento aqui no Brasil? Se a economia americana entra em recessão, ela tem uma queda mais profunda, isso, ao contrário de aumentar a inflação, pode fazer a inflação cair. Se as pessoas não compram, os preços podem cair. Uma inflação menor pode fazer com que o dólar ceda. E aí é que entra a gente. É o lado positivo, né, desse caos. Um dólar mais baixo é importante para poder ajudar a cair a inflação aqui no Brasil. Agora, Oineg, qual é o pior dos cenários? A tal da estagflação, que é os Estados Unidos, mesmo com uma economia indo para baixo, com risco de recessão, os preços não caírem, que é o quê? O dólar se manter muito valorizado. Porque em momentos que você tem muita incerteza, muito estresse, todo mundo corre para o dólar, mesmo que a economia esteja afundando, né? Então, a gente pode ter esse pior dos mundos, que é o dólar subir, mesmo com a economia americana entrando em recessão. Então, olha o tamanho, Eneg, do problema que a gente está passando nesse momento, um cenário completamente conturbado, totalmente conturbado. E, Juliana, semana que vem tem reunião do Copom, né? 18 e 19, terça e quarta-feira. A gente já sabe que o aumento de 1 ponto está contratado, mas eu imagino que a ata na semana seguinte, ainda que as primeiras informações sobre o que pensa o Copom saia na própria quarta-feira, mas a ata da semana seguinte pode apontar para uma virada para a manutenção da taxa de juros ou para uma continuidade na subida, né? Tem já muito zum, o mercado está esperando, obviamente 1% não se discute, 1 ponto percentual não se discute, mas e aí? Você imagina tomar uma decisão em meio a esse cenário, né, Exato. Inec, onde você não sabe o que vai acontecer com o dólar, que é a variável-chave. Né? Quando a gente pensa em Brasil, a questão mais urgente nesse momento, claro que
Se o mundo entra numa queda de PIB, as commodities, petróleo, soja, que a gente vende muito, acaba sendo ruim para a própria economia. Mas nesse momento a emergência é a inflação. Por isso que a gente está falando tanto do dólar. E entra também nesse jogo, Eneg, além dessa incerteza em relação aos Estados Unidos, se o dólar vai cair, se o dólar vai subir, entra em questão também qual é o ritmo da nossa economia. Porque hoje você viu que saiu a produção da indústria brasileira, janeiro, o primeiro dado da indústria desse ano, e ela ficou parada, zero de crescimento. Tinha uma perspectiva de crescimento de 0,4 da produção industrial, ou seja, mais um dado mostrando que a economia brasileira está perdendo fôlego mais rapidamente. Olhando por esse aspecto, pode ser que o Banco Central não tenha que subir tantos juros, já que a economia já está caindo, obviamente porque as pessoas estão sem dinheiro para comprar, está tudo muito caro. Então a inflação já está derrubando a economia. Então pode ser que a discussão nesse momento, é que talvez o Banco Central não precise subir tanto juro. Esse é o dilema do momento aí em relação à decisão do Banco Central. Bom, até a posse do Donald Trump, a gente vivia de 45 em 45 dias com um olhar para o Banco Central. O problema é que de hoje até o longínquo dia 18, pode acontecer tanta coisa, né? Que você fala, eu não sei nem o que eu posso pensar, porque qual é o cenário sobre o qual, ou no qual o Copom vai se reunir? Não é o de hoje, né? É o da terça-feira da semana que vem, que pode ter uma mudança brutal. O que vai acontecer? Agora, amanhã entra em vigor a tarifa, né? A sobretaxa do aço, do alumínio. E que outra será que o nosso amigo vai anunciar, né? É complicado, né? Só reforçando, desculpa aí, né, Juliana, há pouco, né, só para o ouvinte reforçar, há pouco ele fez isso, né, anunciou uma taxa sobre a taxa do aço do Canadá, chegando a 50% somente para aço e alumínio canadenses. Ontário anunciou que ia taxar os Estados Unidos sobre a eletricidade exportada. O Trump falou, é isso? Tá bom, 50% é a taxa para o aço e alumínio do Canadá. Saiu há pouco essa informação. Estamos bem. É isso aí. Juliana Rosa, vamos ficar de olho e a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Valeu, beijão. Até amanhã.